Fala pessoal, hoje eu desenhei um mapa para você ganhar dinheiro em 2022 através do quê? Dos dividendos, né? Então nesse vídeo aqui de hoje você vai entender por que eu sou tão fã dessa máquina de gerar dinheiro para a gente, que são os dividendos. E olha só, eu fiz um estudo aqui que eu já queria ter feito há muito tempo e tá muito interessante, porque eu vou te mostrar o que paga mais, os fundos imobiliários ou as ações que pagam dividendos. O que é mais interessante para investir nesse momento? Então o conteúdo tá muito bom. Te convido a ficar aqui até o final então. Vamos lá! Então, galera, já vamos direto para o conteúdo aqui, esse mapa que eu desenhei para vocês, vou compartilhar minha tela. Então, todo bom mapa precisa ter como primeira coisa, qual é o objetivo? Onde você quer chegar? Porque se você não souber onde você quer chegar, qualquer caminho seria interessante, né? Então, aqui, primeiro ponto. Qual o objetivo aqui desse nosso mapa? Ganhar mais dividendos, né? O que é dividendo? É o dinheiro caindo na conta todos os meses. Essa aí tem que ser a grande busca do investidor, da investidora. Gerar patrimônio, né? Gerar um dinheiro. A partir desse patrimônio, desse dinheiro, vão sendo gerados os dividendos, né? Que é o dinheiro cair todo mês na conta, né? Todo mês, uma vez por ano, uma vez por trimestre. Enfim, a gente vai conversar sobre isso hoje. Mas o grande objetivo, o final do mapa aqui, é gerar mais dividendos. Para isso, você precisa crescer o patrimônio e aí sim ter essa fonte, essa máquina de dinheiro caindo aí todos os meses, tá? Então, aqui no nosso mapa, então, tá muito claro que o objetivo é ter mais dinheiro. E aí a gente vai ter, um lado, as ações e do outro lado, os fundos imobiliários, tá? Inclusive, eu vou deixar essa planilha aqui também à sua disposição gratuita, que tem essa parte aqui dos estudos, ó, já vou fazer um spoiler, hein? Um pouquinho sobre as ações que pagam bons dividendos e um pouquinho sobre os fundos imobiliários também. Essa planilha completa aí você vai poder fazer o download gratuito, link aqui na descrição. Faz parte do meu projeto que se chama Desafio Lucro 2.2, onde você também vai assistir uma série de vídeos que não vem aqui para o YouTube, tá? Então, acesse esse link que está aí na descrição, faça o download gratuito dessa planilha aqui e também assista essa série de vídeos aí muito interessantes que eu estou fazendo, beleza? Você vai receber tudo lá no seu e-mail. E vamos lá então aqui, começando pela aba das ações, tá? Qual ação que pagou mais dividendos aí em 2021? Então separei essa notícia aqui, tá? Aqui tem algumas das melhores pagadoras de 2021. A primeira foi a Copel, aqui a CPLE 6, que pagou R$19,52. Vou colocar esse número aqui na nossa planilha, no nosso mapa, tá? Então, ok. E qual foi a ação que pagou menos dividendos, tá? Aqui eu preciso fazer um adendo, né? Porque existem ações que não pagam dividendos mesmo, né? Porque são aquelas empresas que não são tão sólidas, são um pouquinho mais arriscadas, que acabam incentivando mais, investindo mais no seu crescimento. Então, as ações boas pagadoras de dividendos, elas tendem a serem líderes de mercado, serem de setores muito perenes, terem um fluxo de caixa recorrente, né? Então, são empresas mais sólidas, tá? Por isso até que dentre as ações elas são um pouco mais seguras. Então, como que eu vou colocar aqui qual ação que pagou menos dividendos? Então, eu precisei selecionar entre as boas pagadoras de dividendos, quais pagaram mais e quais pagaram menos, né? Então, como que eu fiz isso? Através de um índice que ele se chama IDIV, né? Então, existe um ETF no mercado que se chama Divo 11, que ele segue exatamente esse índice, que eu vou compartilhar aqui na tela para você ver rapidamente, ó. São essas ações que fazem parte. Então, por exemplo, Telefônica, do setor de telecomunicações, BB Seguridade, Vibra, Engie, ISA-CETEP, CCR, enfim, eu peguei todos esses dados, coloquei aqui nessa planilha que você pode baixar aí de presente, e aí a gente vai ver todos os dados, todo o dividendo aí dessas empresas, tá? Aqui só um detalhe, né? Esse dividend yield aqui, ele tá pegando 12 meses, não exatamente o período todo de 2021. Então tá pegando um pouquinho de 2020, por isso que talvez tenha alguma distorção se você pegar um ranking de 2021 para esse daqui, tá? Porque esse aqui tá pegando 12 meses. Mas enfim, eu puxei aqui todas essas informações aqui e qual que foi a ação que estava pagando menos dividendos, eu vou colocar aqui então na tela, a gente vai ver. Vai aparecer a GetNet aqui em primeiro, mas é que quando eu puxei esses dados ela ainda não tinha pago, mas depois ela pagou. Então eu vou considerar aqui a CCRO, empresa do setor aí de transportes, que pagou só
1,39. Anota aí essa informação que ela vai ser importante para a gente depois nas conclusões. Enalta também, uma outra empresa aqui que costuma pagar bons dividendos, foi bem fraquinho aí nos últimos 12 meses, só 1,51. Mas bom, vamos colocar lá no nosso mapa então, 1,39 aqui. Então, a ação que pagou menos dividendos. E aí, através dessa planilha que eu fiz aqui, eu consegui puxar também qual foi a média ponderada do Divo 11 aqui, que foi 9,63% nos últimos 12 meses. O que é essa média ponderada? Digamos assim, que ela não é uma média simples, né? Porque, como eu mostrei aqui na tela agora há pouco, por exemplo, a Vivo é a empresa que tem maior participação dentro desse índice. Então, se a Vivo tivesse pagado 50% de dividendos, isso tudo cresceria, essa média ponderada, porque seria a principal ação desse índice, né? Então, eu precisei fazer a conta com esses pesos diferentes. Então, cada ação dentro desse índice tem um peso diferente. Então, a grande média ficou 9,63, que é bastante coisa, né? Eu confesso até que eu fiquei surpreso positivamente, né? Então, aqui já é uma primeira conclusão prévia, aqui a gente vê que algumas ações vão pagar muito, né? Como aqui a Copel, por exemplo, e algumas vão pagar bem pouco, como foi o caso da CCR. Então, a gente consegue ver que as ações, elas são bastante diferentes uma da outra. Então, quando a gente fala do mercado acionário, muita instabilidade, que é o que a gente vai ver de diferente aqui nos fundos imobiliários. Eles são mais estáveis, eles são mais como se fosse um padrão, um reloginho mesmo, né? Então, qual foi o fundo imobiliário que mais pagou dividendos aí no último ano? Peguei essa notícia aqui lá no site da Infomoney e foi o Urca, o RPR11, que pagou 18,29. E aqui eu já faço um adendo, né, que provavelmente não continuar pagando tão bem, né? A gente não pode simplesmente olhar para o dividend yield e sair comprando, tá? A gente vai ter algumas conclusões importantes aqui hoje. Mas já coloquei aqui então 18,29. E qual fundo imobiliário pagou menos? Eu fiz também uma breve seleção aqui, porque no IFIX tem mais de 100 fundos imobiliários. Então eu fiz uma lista aqui só dos maiores, que tem um valor patrimonial aí acima de R$ 1 bilhão. E quem ficou em último nesse ranking aí foi o HGBS 11, né? Um fundo imobiliário de shopping. A gente pode ver que os 3 primeiros aqui são fundos de shopping, né? Então realmente não foi um bom ano, tá difícil comprar fundo imobiliário de shopping nesse momento, se tem tantos outros fundos pagando tão bem. E olha só a pegadinha, né? O quarto lugar aqui do pior desempenho do ano passado foi o KNCR, mas esse aqui é um fundo excelente, né? Se a gente coloca a valorização dele junto, passou dos 20%. Né? Então, por isso, mais uma vez, a gente não pode olhar apenas uma métrica, mas essa conclusão do vídeo hoje aqui vai estar bem interessante. Então, eu vou colocar esse 4,23 aqui no nosso mapa. E para ver a média do IFIX, eu peguei uma outra notícia aqui bem legal, tá? A gente tem um histórico aqui da média ponderada do IFIX, então desses mais de 100 e poucos fundos imobiliários. Nesse momento, a média, então, dos fundos imobiliários está pagando 8,11% em 12 meses. Vou colocar então aqui 8,11. Bom, então a gente já tem várias conclusões interessantes para a gente olhar aqui na tela, né? A média, então, dos fundos imobiliários pagou menos. Então, na média, os dividendos, as ações de dividendos pagam mais, na média. Só que aí a gente já tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Tem algumas que vão pagar muito menos, né? As ações aqui, ó, 1,39. O pior fundo imobiliário, grande, renomado, do IFIX, pagou 4,23. Isso num ano de extrema crise. Então, os fundos imobiliários são muito mais estáveis, né? Então, eu diria até um pouco mais seguros. E ali, o melhor fundo imobiliário pagou 18 e a melhor ação pagou 19. Então, a gente vê que anda mais ou menos junto, mas a gente já consegue ter algumas conclusões interessantes. Os dois ativos, eles são bons, é interessante diversificar a carteira com os dois. As ações tendem a ter um crescimento maior, né? Porque são mais voláteis. Os fundos imobiliários tendem a não ter um crescimento tão grande assim. Só que aqui, pessoal, com esse estudo que eu fiz hoje, eu até mudei um pouquinho o meu jeito de investir, porque eu meio que coloquei uma linha de corte agora nos meus investimentos pessoais e até acho que é uma boa você pensar nisso. Por quê? Olha, se a gente tem tanto fundo imobiliário bom, pagando bastante dividendo, tanta ação boa, pagando bastante dividendo também, eu acho que não está valendo comprar fundo imobiliário ou ações que estejam pagando pouco. Eu diria que uma linha de corte aí, se a gente for olhar a média, 8% dos fundos imobiliários e 9% das ações, menos que 6%, né? Eu colocaria essa linha de corte aí. Uma ação de dividendo que paga menos que 6% ao ano,
não vou olhar, não vai ser interessante para mim. Assim como os fundos imobiliários também, né? Até porque dos fundos imobiliários aqui, eu vou até preparar outro vídeo para vocês, tem muito fundo bom pagando mais de 10% ao ano. Então, coloquei uma linha de corte aqui agora, menos que 6% de dividendos para mim não é interessante. E agora uma outra segunda conclusão bem interessante, eu puxei um outro número aqui, que é o histórico de crescimento, tanto do IFIX quanto do IDIV, né, o DIV 11, como eu já expliquei para vocês nesse vídeo. E olha que interessante, realmente as ações crescem mais. Puxei aqui num período de 10 anos, o DIV 11 teve uma valorização de 108% e o IFIX 77%. Tá? E aqui eu não estou colocando os dividendos nessa conta, beleza? Então a gente só está olhando a questão de valorização. Então, as ações de dividendos, boas pagadoras de dividendos, tendem a pagar mais na média. Por quê? Como a gente viu aqui, tem algumas que vão pagar bem pouquinho e algumas vão pagar muito. De repente, se você conseguir acertar só essas melhores aqui, você vai ter um rendimento muito maior. Agora, na estabilidade, na constância, os fundos imobiliários continuam sendo muito interessantes e até, mais uma vez, deixa aquela indicação, né? Quanto mais barato você comprar um fundo imobiliário, maior vai ser o seu dividendo proporcional. Então, como dizem no mercado, eu estou enchendo meu carrinho nesse momento. Acho que tem muita coisa boa para comprar agora. Quem tem um pensamento aí de médio e longo prazo vai ganhar muito dinheiro com essas oportunidades do mercado, beleza? E eu sei que 2022 vai ser um ano conturbado, vai ser interessante também a gente estar junto nessa jornada e é necessário sim se posicionar a partir de agora, beleza? Então, mais uma vez, vou deixar o link aqui na descrição para você assistir a série de vídeos, o Desafio 2.2, porque é vital, essencial e fundamental nesse cenário estar bem posicionado, beleza? E aproveito e peço para você compartilhar esse vídeo com seus amigos também, deixar seus comentários, porque isso tudo é muito importante para mim. Obrigado, um abraço e até mais.